Bem, pessoal, na última aula a gente sessões do capítulo 16 do Halliday e hoje a gente vai falar sobre a equação de onda. A gente já tinha deduzido uma função harmônica, que era o y de x e t, de amplitude, uma função harmônica, né, um seno, um cosseno, mas existe uma equação diferencial que é chamada equação de onda, que ela pode ser usada para qualquer tipo de onda. Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, até onda de matéria vai ter um comportamento semelhante. Claro, vai ter uma mudança nas constantes, né? Vai ter uma pequena variação, mas vai ter uma mesma forma funcional, certo? Então, o objetivo dessa sessão é exatamente a gente deduzir a equação de onda, certo? Então, no caso com a função, no caso da função que descreve o deslocamento de um elemento da corda em função da posição x e do tempo. Conhecer a relação entre a derivada segunda da função em relação a x e a derivada segunda em relação a t, certo? Então, para a gente fazer essa dedução, então a gente vai aplicar a lei de Newton. Pense numa corda esticada, certo? Que você emitiu um pulso sobre ela. Um pulso pequeno, certo? Você vai ter uma pequena elevação, essa elevação aqui no eixo Y. É uma elevação pequena, é importante que isso fique bem claro, certo? Então, para ajudar, deixa eu até aqui separar dessa figurinha aqui separada. Tudo bem. Então, a gente vai precisar fazer algumas definições aqui, para a gente poder fazer o cálculo direitinho. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui, veja que tem uma inclinação aqui, certo? Tem uma inclinação. Pega esse pedaço aqui. Veja que existe uma inclinação aqui. Eu vou puxar aqui e aqui. Aqui tem um ângulo θ, né? Esse ângulo θ. Até que eu tento escrever aqui, um ângulo θ aqui, certo? E eu vou definir uma inclinação S igual a dy dt. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, certo? Toda relação que a gente for falar sobre essa inclinação dy dt, a gente pode escrever em termos de forças, certo? Deslocamento, tamanho, certo? Então eu queria logo mostrar essa relação aqui, por exemplo, aqui nesse caso, aqui para 2, né? Então eu vou definir o S2 como sendo F2y sobre F2x. Para esse caso, certo? Nesse caso eu posso definir assim. Poderia definir para esse lado aqui também do F1. S1 é igual a F1y sobre F1, né, 1x. E a gente vai usar algumas aproximações. Então, isso aqui é uma grandeza de suma importância, certo? Que a gente vai precisar ter em mente para essa dedução. Então, deixa eu limpar aqui e vamos fazer essa dedução lá no Google Keep. Então, para a gente escrever a equação de onda, considere um elemento de corda. Pronto, já está ali na figura. Vou apagar isso aqui, não escrever não. Considere um elemento de corda, esse elementozinho aqui. Esse elementozinho aqui. Que eu tenha... deixa eu botar, considere esse elementozinho aqui. Tá com outra cor. Então, esse elemento de corda, ele tem massa dm, certo? Ele tem densidade de linear de massa μ e tem um comprimento L, já está dito aqui. Ele é um elementozinho pequenininho, certo? E é ao longo do eixo x. Está aqui o dx, certo? dl aproximadamente dx. Eu vou usar essa relação aqui, que o L é aproximadamente dx. Dá para aproximar. Se for necessário, a gente pode usar essa aproximação. Então, vamos limpar. Vamos lá. Pronto.
Então, eu vou considerar que o YM, eu disse que a oscilação tem que ser pequenininha. Então, eu vou considerar que o meu YM, ele é bem pequenininho, aproximadamente 0 metro. Aproximadamente 0. Certo? Pequeno. E eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Onde é que eu vou aplicar essa segunda lei de Newton? Veja só. Para essa corda está levantando, veja que tem uma aceleração aqui. Ora, se eu tenho uma aceleração e esse pedaço de corda ele tem massa, eu tenho uma força agindo. Uma força resultante, né? Porque essa ponta aqui está sendo levantada, essa ponta aqui de trás está puxando para baixo. Isso que a gente viu na primeira aula. Então, já que essa ponta aqui está sendo levantada, você vê que tem uma diferença de força aqui, tem uma aceleração resultante para cima. Então você tem uma componente... deixa eu botar aqui. Se você decompor essa força, o que vai acontecer? Você tem uma força aqui, F2Y, puxando para cima. Você tem uma F2X puxando aqui para o lado. Aqui também, é porque a inclinação aqui é bem pequenininha, certo? Então aqui você vai ter um F1X. E aqui vai ter um F1Y, certo? E o que acontece? Esse F1x e esse F2x vão acabar se cancelando aqui pela simetria, se essa corda não arrebentar, ou houver deslocamento, a gente está supondo que a corda está presa, né? Ela só está se deslocando na vertical. Mas veja que aqui você tem uma diferença, né? Você tem um componente aqui. Opa, esse não. Você tem um componente aqui puxando para cima e um componente aqui puxando para baixo. Essa diferença dessas duas forças vai gerar essa aceleração aqui para cima. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Como é que vai ficar? Vamos aplicar aqui. A força resultante em Y, aqui com um vetorzinho, vai ser a força de Y, força 1 em Y, a força 1Y, somado com a força 2Y. Isso vai ser igual a massa, que é um elementozinho de massa pequeno, vezes a aceleração em Y. Essa aceleração vetorial, né? Isso vetorialmente. Agora, a gente vai ter a seguinte circunstância. Quando você vai pegar a que está puxando para cima menos a que está puxando para baixo. Quem está puxando para cima, no desenho, F2. Então, F2y menos F1y é igual a massa vezes a aceleração y, aqui algebricamente. Você vai ter uma soma vetorial, então tanto faz estar para cima, você vai somar, né? Não vai interessar a componente. Aqui é onde vai interessar, porque você vai somar e subtrair, você vai de fato conseguir resolver o seu problema, certo? Então a gente vai começar a utilizar algumas relações aqui. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, certo? Vou dar a cor aqui. Vou chamar isso aqui de equação 1. Vou colocar aqui atrás. Essa é a nossa primeira equação. Ela vai ser vital para a gente conseguir deduzir a equação de onda. Vamos lá. Então, alguns detalhes que a gente vai ter que precisar definir, né? Eu disse que ela tem uma densidade de massa μ. Então, dm sobre o L. Eu vou aproximar isso aqui. A dm sobre dx. Lembra que eu disse que eu podia aproximar um pelo outro, né? Tem uma perda aqui, mas como eu estou considerando que o deslocamento em y é muito pequenininho, então eu vou fazer essa aproximação. Então, o μ vai ser dm dx. Então, eu posso dizer que o dm é μ vezes dx. Chama isso aqui de equação 2.
Isso aqui vai ser minha equação 2. Agora vamos seguir. O meu AY, minha aceleração Y. Gente, a aceleração Y ela é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. E esse espaço, já que está na direção y, é a derivada segunda de y. dy, d2y, dt2. Certo? É outro resultado que a gente precisa guardar. Então, isso aqui vai ser minha equação número 3. Vamos lá. Eu disse que tínhamos definido um S, e que o S seria a inclinação da corda na extremidade direita e na extremidade esquerda, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, que o S1 vai ser a inclinação da minha ponta esquerda, certo? Essa ponta aqui. Essa inclinação desse lado aqui. Então, eu vou dizer que isso aqui é um F, um Y, sobre um F, um X. E eu vou definir um S2 como sendo a inclinação na ponta direita, essa ponta aqui. Certo? Ela é mais acentuada do que F1. Não está quase rindo com X. Mas o F2 tem um ângulozinho um pouquinho maior. Aqui, está até representado aqui. Certo? Então, como ele já colocou aqui o 2, eu vou usar o 2, porque já está representado o F2Y aqui para cima e o F2X aqui para o lado. E aqui a reta tangente. Então, eu vou usar a representação do 2. Tá? Então, vou usar F2Y sobre F2X. Agora, preste atenção no seguinte. Olha para essa figura aqui. 16,9. Presta atenção nessa figura. Observando aqui, a gente consegue ver o seguinte, que é esse ângulozinho, quando a gente fez essa dedução, a gente considerou o θ bem pequenininho, certo? Um θ bem pequeno. É a mesma situação que a gente está considerando aqui. Um delta bem miudinho. Já que o delta é tão pequeno assim, eu vou fazer o seguinte, esse F2x, esse F2y aqui é muito pequeno. Então, esse F2x, ele vai ser aproximadamente igual ao F2, certo? É isso que vai ser igual ao meu tal. Esse tal aqui que a gente usa nessa figura. Certo? O tal era essa força aqui. Então, eu vou fazer essa aproximação. Veja que a gente vai aproximando muita coisa para a gente obter, mas é necessário, certo? Então, eu vou aproximar o F2x. Eu vou aproximar para o F2, que por sua vez, ele representa o meu tal, a minha força, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? A inclinação é muito pequenininha, né? Como essa inclinação é muito pequena, eu estou considerando que o F2y ele é muito menor. Eu estou considerando, para fazer essa aproximação aqui, eu estou considerando que o F2y ele é muito menor do que o F2x, por conta dessa angulação. E se aqui é pequeno, o que dirá desse lado, do F1? É menor ainda. Por isso que eu estou usando essa aproximação. Ainda olhando para essa figurinha aqui, eu poderia escrever aqui o Teorema de Pitágoras, certo? Se eu for escrever o Teorema de Pitágoras aqui, Teorema de Pitágoras, veja só, F2 ao quadrado vai ser igual a F2x ao quadrado mais F2y ao quadrado. Ora, mas eu estou considerando que o F2y é muito menor do que F2x. Logo, eu posso aproximar isso aqui para F2x ao quadrado. E aí onde eu vou ter que F2 é aproximadamente F2x, que é o que a gente vai estar usando como tal, certo?
Então, a gente pode fazer essa aproximação por aqui também. Então, vou reescrever o meu S2. Quando eu reescrevo o meu S2, o que acontece? F2y sobre F2x. Ora, mas o F2x, eu tinha dito que seria aproximadamente quem? F2. Então, F2y, isso é aproximadamente, né? F2. Ou seja, eu posso dizer que o S2 vai ser aproximadamente F2y sobre tal. Diz que o F2 eu estou aproximando para tal. Fazendo meios por extremos, eu tenho que o F2y é igual ao S2 vezes o tal. Não, calma. Vezes o meu tal. Guarde essa equação também aqui. Essa aqui é a equação 3, né? Essa aqui é a equação 4. Agora vamos descer mais um pouquinho. E vamos fazer a mesma análise para o lado direito. O lado direito vai ser mais fácil a gente perceber, porque se a inclinação aqui era tão pequena que eu aproximei o F2x pelo F2, aqui também vai fazer sentido essa aproximação. Então, eu vou repetir os mesmos passos. Eu vou dizer que o F1, que seria... Vou repetir essa mesma equação aqui, fazer esse mesmo procedimento. O F1 ao quadrado, que seria F1x ao quadrado, mais F1y ao quadrado, eu vou aproximar isso aqui para F1 ao quadrado. Na verdade, aqui seria não implica, né? Então, F1 ao quadrado e aproximadamente igual a F1y ao quadrado. Porque o F1y, ele é muito menor do que o F1x. Que é x, tá? Ora, e eu posso também utilizar aqui que o F1 é igual a tal. Tal. Ou tal mesmo, já que a força vai ser uma força de tração, né? Está preenchendo os dois lados, eu vou aproximar para tal. Certo? Agora, vamos voltar, que é outra aproximação. Veja aqui, na figura, por isso que eu tenho que voltar para essa figura várias vezes. Nessa figurinha aqui, a força que puxa para baixo, do lado esquerdo, é igual a que está puxando para baixo do lado direito. Tem essa simetria, certo? Eu estou usando essa mesma aproximação nessa circunstância aqui. Apesar de F2 ser diferente de F1, o que está causando essa diferença? Porque o vetor é diferente, ele tem inclinação diferente. Ele tem uma inclinação diferente. Vamos lá? Então, eu vou usar essa aproximação, e ele é ligeiramente diferente, certo? O F2 é ligeiramente diferente do F1, certo? Essa inclinação faz com que tenha essa velocidade resultante aqui em y, certo? Mas vamos lá. Então, reescrevendo a segunda lei, como é que ficou a segunda lei? Eu vou pegar as equações. Eu vou pegar as equações 2, 3 e 4. E eu vou usar também aqui, eu vou chamar isso aqui de equação 5, certo? Então, eu vou pegar as equações 2, 3, 4 e 5 e vou jogar tudo na equação 1. Então, vamos reescrever a equação 1 aqui. Como é que ficou a equação 1 lá em cima? F2y menos F1y, aqui. F2y menos F1y é igual a dm vezes AY. Quem é F2y? S2 vezes tal. Quem é F1y? Eu não fiz, né? Então pronto, vamos fazer aqui do lado. Vou fazer aqui rapidinho. O S1 vai ser igual a F1y sobre F1x.
vai ser aproximadamente F1Y sobre F2. F1, eu estou olhando aqui, ó, colando, dando certo. Então, S1 vai ser igual a F1Y, eu não fiz essa aproximação aqui, sobre tal. Então, F1Y é tal S1. Então, posso substituir aqui, menos S1 tal, igual dm, ora, vai ser mi dx. E o AY vai ser D2Y dt2. Pronto. Já começa a aparecer aqui como é que diz? Uma equação diferencial, né? Temos aqui o fator aqui. Vamos lá. Vou colocar tal em evidência aqui. Vou ficar com S2 menos S1. S2 menos S1 vai ser mi dx d2y dt2. Agora, preste atenção nesse detalhe. Vou com outra cor aqui. Esse S2 menos S1 são duas inclinações, certo? Duas inclinações. Agora, olha o desenho. Essa inclinação aqui já é pequena, né? Essa inclinação do F2. E essa inclinação do F1 é menor ainda. Ou seja, estamos lidando com inclinações muito pequenininhas. Justamente por estarmos lidando com aproximações muito pequenininhas, eu vou dizer que essa diferença aqui é um ds. Um cabelinho de sapo, certo? E eu vou aproveitar aqui. Deixa eu escrever de novo, para a confusão, né? Então, tal vezes ds é igual a mi dx d2y dt2. Agora eu vou fazer. Então, tal ds mi dx d2y dt2. Eu vou fazer o seguinte. Pegue esse dx e passe ele dividindo para o outro lado. Vamos ver o que vai acontecer. Também passar ele dividindo. Então eu vou ficar com tal ds dx igual a mi d2y dt2. Ora, quem é ds dx? Esse tal. Quem é S? S, eu defini lá no começo do problema. S é o que a gente chama de dy dx, é uma inclinação. A gente usou em F, podemos usar em y diretamente em distância. Então, isso aqui nada mais é do que d dx de dy dx. Ou seja, isso aqui é tal vezes d2y dx2. Que vai ser igual a quem? Mi d2y dt2. Passa esse tal dividindo. Passa esse tal dividindo. E aí eu vou ficar com d2y dx2 igual a mi sobre tal d2y dt2. Agora vamos relembrar, vale a pena relembrar, que velocidade é a raiz quadrada de tal sobre mi. Se levar isso aqui ao quadrado, v ao quadrado é tal sobre mi. Então, mi sobre tal é 1 sobre v ao quadrado. Substitui aqui agora. Então, finalmente, chegamos que d2y dx2 1 sobre v ao quadrado d2y dt2. Essa é a equação de onda. Essa é a equação de onda
que o livro vai numerá-la como 1645. Bom, vamos falar agora sobre o princípio da superposição, seção 16.5 do livro, né? Na verdade o título é Interferência de Ondas. E aí falando sobre a interferência de ondas, né? Sim, eu vou mostrar esse detalhe, esse desenhozinho para vocês, que é a equação de onda que a gente viu na sessão passada. Certo? A equação diferencial governa a propagação de ondas de todos os tipos. Neste caso, as ondas se propagam ao longo do eixo x, oscilam paralelamente ao eixo y e possuem uma velocidade no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo x. Agora, voltando a falar sobre interferência de ondas, eu queria falar um pouco sobre o princípio da superposição de ondas. Princípio de superposição. Então, o que acontece? O chamado princípio da superposição é um princípio geral da física. Quando dois ou mais efeitos atuam simultaneamente numa mesma região do espaço ou sobre um mesmo corpo, o efeito resultante é dado pela superposição dos efeitos individuais. Exemplo: quando duas ou mais forças atuam simultaneamente sobre um corpo rígido, o efeito resultante é dado pela superposição ou soma vetorial das forças que atuam sobre o referido corpo. O princípio da superposição é geral e vale para forças, para campos, para velocidades, enfim. Este princípio será aplicado a seguir para o caso da superposição de pulsos e ou para o caso da superposição de ondas. É claro que as regras para a superposição de ondas são análogas às regras obtidas quando aplicamos o princípio da superposição para o caso particular da superposição de pulsos. Então, assim, para simplificar, a gente vai analisar agora, né, a partir de agora, alguns casos de superposição de pulsos. Então vamos logo para que é o caso dessa figura que já está sendo exibida aí, são dois pulsos, certo? E uma vez que uma onda é uma sucessão de pulsos, as observações que serão feitas a seguir também valem para o caso de superposição de ondas de maneira geral. Então vamos lá. Quando dois ou mais pulsos se propagam na mesma região de uma corda, o deslocamento resultante é obtido pela soma algébrica dos deslocamentos de cada pulso que atravessa a região considerada. Daí essa equaçãozinha aqui. Essa aqui que o livro vai chamar, deixa eu ver aqui, de 1646. Equação 1646. É claro que se deve levar em conta os sentidos dos deslocamentos considerados. Dois deslocamentos no mesmo sentido, se somem, o deslocamento resultante terá o mesmo sentido dos deslocamentos componentes. Quando os deslocamentos componentes possuem sentidos contrários, devemos subtrair os módulos dos deslocamentos e o deslocamento resultante terá sentido igual ao sentido do deslocamento de maior módulo. Porque no caso aqui você tem eles vindo em direções opostas, poderiam até estar no mesmo sentido, né? Mas assim, considere que estão em direções opostas, que fica mais fácil de visualizar. E eles não interferem mutuamente. Veja, a onda menor vem, atravessa a maior, soma-se, né, a ela. Quando atravessa, ela sai com a mesma amplitude, mesma velocidade, segue para o lado esquerdo aqui, e a onda maior a mesma coisa. Ela vem e segue como se não tivesse acontecido nada. Então, assim, o princípio da superposição também se aplica para a superposição das velocidades dos pulsos. Quando a mesma região de uma corda é excitada por dois ou mais pulsos, a velocidade transversal de cada ponto da corda é obtida pela soma vetorial das velocidades transversais dos pulsos componentes. Vamos ver alguns exemplos aqui dessa superposição. Né? Já tem essa aqui, tem outra figurinha aqui. Só vai mostrar a figurinha maior, né? Essa figurinha que a gente já comentou. Então, quando duas ondas se sobrepõem, deixamos de perceber as ondas separadamente, percebemos apenas a onda resultante. Esse caso, né? Pronto. Essa aqui vai ser a equação 1651. Vamos deduzir essa equação? Essa 1651. Vai ser importante para a gente poder fazer uma discussão mais profunda, né? Sobre o comportamento dessas interferências. Isso aqui essa superposição, ela nesse caso aqui causou uma interferência que a gente chama de construtiva, mas pode ocorrer o sentido oposto. Pode ser que se ela vier fora de fase, aqui foi uma interferência que a gente chama de construtiva, mas tem interferência também destrutiva. A gente vai ver depois de deduzir essa equação aqui,
que é esse caso aqui. Uma vem por cima, outra vem por baixo. Quando você soma as duas, o mesmo módulo, você anula a onda. Então, você tem uma interferência destrutiva nesse caso, certo? Então, a gente pode definir a interferência de ondas como sendo o resultado da superposição de duas ou mais ondas. Nesse sentido geral, a expressão interferência de ondas é sinônimo da expressão superposição de ondas, certo? Então, nesse contexto, você vai ver que vai dar no mesmo, por isso que são tratados na mesma seção. Agora sim, nas aplicações práticas, só interessa casos em que ocorre interferência construtiva e interferência destrutiva de duas ondas. A gente vai ver a seguir que as condições para obter a interferência destrutiva entre duas ondas, né? Quais as condições para obter. Então, para estudar as condições de interferência destrutiva, é necessário distinguir dois casos. Primeiro, a interferência destrutiva de ondas longitudinais e, segundo, para ondas transversais, a interferência destrutiva em ondas transversais. Então, a interferência destrutiva em ondas longitudinais, como exemplo de ondas longitudinais, citando casos ondas sonoras, é possível ou não a ocorrência de interferência destrutiva entre duas ondas sonoras, será? Isso é interessante. Você tem uma onda sonora, você lança uma outra sonora para tentar anular a primeira. Isso é possível. Agora sim, algumas condições têm que ser obedecidas. Primeira, as ondas se propaguem na mesma direção, na mesma região do espaço, certo? Porque tem um problema de dissipação de energia também. As ondas têm que possuir o mesmo comprimento de onda, ou então a mesma frequência. Terceiro, as ondas têm que possuir a mesma amplitude. E quarto, a diferença que faz entre as duas ondas seja igual a π radianos, ou 180 graus. Ou que a diferença de percurso seja igual a meio comprimento de onda também. Você pode chegar dessa forma. Para que essa interferência permaneça sempre destrutiva, além dessas quatro condições mencionadas, é necessária uma quinta condição. As duas ondas devem permanecer coerentes, ou seja, elas devem possuir sempre o mesmo comprimento de onda, em qualquer intervalo de tempo considerado para a experiência. Além do mais, as fontes que emitem essas ondas não podem alterar a fase das ondas emitidas em nenhum intervalo de tempo. Ou seja, não é tão fácil você conseguir neutralizar um som com muitas frequências, né? Quando você tem uma frequência só, você lança outro com essas 5 condições estabelecidas, né? Se propagando na mesma região, ter o mesmo comprimento de onda, ter uma diferença de fase de meio comprimento de onda, certo? Ter a mesma amplitude e mantê-las coerentes. Então, isso aí só no experimento mesmo. Você não consegue fazer isso na rua muito facilmente, não. E tem também a interferência destrutiva de duas ondas transversais. E aí, como exemplo de onda transversal, a gente cita a luz. Então, pense em duas ondas luminosas. Elas podem produzir interferência destrutiva também. Isso é bem interessante. Desde que, além dessas 5 condições que a gente já mencionou para o caso das longitudinais, para a interferência de onda longitudinal, tem uma sexta condição para a onda transversal. As duas ondas devem estar polarizadas sobre o mesmo plano de polarização. E a gente só vai estudar polarização lá no Halliday 4. Então só vou adiantar para vocês aqui que existe uma sexta condição que é a da polarização. Então, se o plano de polarização de uma onda transversal não for paralelo ao da plano de polarização da outra, então a soma vetorial dos vetores das vibrações não vai ser igual a zero. Mas isso a gente só vai estudar mais para frente. Mas enfim, é possível você destruir, você tem interferência destrutiva, tanto em ondas longitudinais quanto em ondas transversais, certo? Ilustrando aqui, olha a interferência aqui, você soma duas ondas, vai ter uma amplitude maior, certo? Quando você soma essas mesmas duas ondas com uma defasagem de meio comprimento de onda, π radiano, certo? Φ está aqui igual a zero. Aqui é a constante de fase π radiano, quando você soma essa aqui menos essa, quando você soma o módulo, né, vai zerar a onda. Aqui tem uma interferência totalmente destrutiva. E aqui teve um caso intermediário, né? Não está exatamente fora de fase, não está igual, então você tem um deslocamento da onda aqui, mas não... Você tem uma onda resultante. Né? Mais ou menos na mesma intensidade dessas outras aqui, acho que na mesma intensidade. Né? Aqui você tem mudança, aqui também, aqui só um deslocamento. Deixa eu ver se tem algum outro caso. Não, aqui são os fasores, certo? Então, vamos deduzir essa equação 1651, que eu acho ela importante. Então, para a gente deduzir isso aqui, vamos lá no Google Keep.
aqui a cor. Então, dedução de 16,51. Eu acho uma equação importante. Então, pense aqui. Para você deduzir, você vai partir do seguinte. Y1 de x e t é igual a ym seno de kx menos ômega t. Mas essa aqui ele vai dizer no livro, que é essa. Deixa eu escrever logo a 2, que eu já troco uma vez. E a y2, x e t, vai ser um ym seno de kx menos ômega t, mais uma constante de fase, mais um φ aqui, certo? E o meu y', que não é derivada, certo? Vai ser a soma do y1 de x e t mais y2 de x e t, certo? Então aqui ele vai nomear essas equações como sendo aqui a 16,47, essa daqui vai ser a 16,48 e essa aqui é a 16,45. A gente vai usar essas três equações. Então vamos somar essas duas aqui. Ele soma y1 com y2. Vamos somar essas duas equações. Então, quando a gente vai aqui somar, então quem vai ser o y' x e t? Ora, vai ser ym seno kx mais ou menos, deixa eu ver, menos, né? Está no sentido positivo. Menos ômega t mais ym seno de kx menos ômega t mais φ. Eu vou colocar esse ym aqui. Vou colocar esse y que aparece aqui. E aqui eu vou colocar em evidência. Colocando em evidência, você vai ter que y x de t vai ser igual a ym, que multiplica seno de kx menos ômega t, mais o seno de kx menos ômega t mais φ. Então vamos seguir aqui. Eu tenho uma soma de dois senos diferentes, certo? Então o que eu posso fazer? Eu vou chamar esse camarada aqui de A e vou chamar esse aqui de B, certo? Existe uma relação trigonométrica, tem lá no apêndice do livro, que diz que o seno de A mais o seno de B é igual a 1/2 do seno. Cadê? Do seno. 1/2 não. É igual a 2 vezes o seno de 1/2 de A mais B vezes o cosseno de 1/2 de A menos B, certo? Só a título de curiosidade, às vezes é necessário a gente utilizar um sistema algébrico computacional. Às vezes eu uso o Python, né, para plotar um gráfico, fazer alguma demonstração, mas tem esse programinha aqui, é o WX Máxima, está na versão 20.6.6, que foi o primeiro sistema algébrico computacional que eu usei. Na época do mestrado, eu não tinha ainda o Wolfram Matemática, então eu utilizei esse aqui e ele me serviu muito bem, assim, nas atividades didáticas, assim, ele serve muito bem. Então você pode fazer derivação, integração, eu acho que para vocês agora que estão tendo uma aula remota, vale a pena conhecer uma ferramenta como essa.
Então, eu vou só fazer uma demonstração aqui. Você pode expandir. Por exemplo, eu tenho cosseno de A mais B. Pronto. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Às vezes pode ser útil, né? Um software como esse. Ele faz também expansão polinomial, ele tem aqui os comandos, você não precisa decorar muito, como é que diz? Muitos comandos. Ele já tem tudo aqui já pronto para ser usado. E é gratuito, certo? WX Máximo. Mas ele não vai ser útil aqui nesse caso não. Eu citei porque eu acho importante. Muitas vezes precisa de um sistema computacional para nos ajudar com uma conta. Mas vamos lá. Se eu chamei isso aqui de A e chamei isso aqui de B, eu vou aplicar essa relação aqui. Porque o que eu tenho é seno de A mais seno de B. Exatamente o que eu tenho aqui. Seno de A mais seno de B. Então, eu vou aplicar aqui essa relação. Vai ficar 2 seno de 1 meio. Quem é A? A é kx menos ômega t. Mais B, que é kx menos ômega t mais φ. Vezes o cosseno de 1 meio. E quem é A? A é kx menos ômega t. Menos B, menos kx, menos com menos, mais ômega t, menos com mais, menos φ. Ora, aqui a gente já pode fazer uma organização. Kx com kx, menos ômega t com menos ômega t. Desse lado a gente já tem uma organização aqui. E aqui, ó, kx vai sair com kx, ômega t sai com ômega t. Então vamos reescrever aqui. Isso aqui é igual a 2 seno de 1 meio de 2kx menos 2 ômega t mais φ cosseno de quem? Menos 1 meio de φ. Mas o cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos 1 menos φ sobre 2 é a mesma coisa que cosseno de φ sobre 2. Dá no mesmo, certo? Então, eu vou reescrever isso aqui mais uma vez. Assim, 2. Eu vou botar esse cosseno para o lado de cá. Cosseno de 1 sobre 2φ, porque ele vai ser constante. Φ é uma constante, o meio vezes constante vezes outra constante, aqui vai ficar tudo constante. O que vai variar vai ser esse seno. Seno de quem? Eu vou dividir por 2. Kx dividido por 2 vai dar kx menos ômega t sobre 2 dividido por 2 vai dar ômega t. E φ sobre 2 mais 1 meio de φ. Muito bem. Esse é o resultado da soma de A mais B. Seno de A mais seno de B, aliás. Logo, daí, y' de x e t vai ser igual a quem? Ym vezes 2 cosseno de φ sobre 2, ou seja, 2ym cosseno de 1 meio de φ vezes o seno de kx menos ômega t mais 1 meio de φ. Essa aqui é minha equação. Deixa eu ver aqui a numeração dela. 1651. É assim que a gente obtém a equação 1651. Esse termo aqui vai ser o termo de amplitude constante, né? E aqui o termo que vai oscilar, né? A minha função seno. Cadê o texto aqui? Olha lá aqui. Figura 1613. Pronto, 2ym, cosseno,
cosseno de metade de φ, né, de meio φ, de meio de φ, vezes o seno, que é o fator oscilatório, kx menos ômega t, mais 1/2 de φ. Aqui, ó, onde ele vai aparecer, certo? Aqui a figurinha de onda de interferência destrutiva e construtiva. Vamos voltar aqui, que ela está isolada aqui. Então, deixa eu diminuir. A gente já comentou sobre ela, né? Os três casos. No caso aqui, essa oscilação... Deixa eu botar outra caneta aqui. Se ligar no detalhe. O que acontece? Como aqui você tem um YM, quando você somar, como essas duas ondas são iguais, isso aqui vai ser igual a 2YM. Certo? No caso aqui também é YM. Quando você somar aqui, ó, YM aqui foi a 0. Certo? São os dois extremos. Ou vai dar o dobro, assim, se as ondas forem iguais, né? Na verdade, você soma as amplitudes. E se você voltar para... Deixa eu fechar aqui. Limpar e fechar. Quando a gente vai para essa equação aqui, o que acontece? Aqui, ó, vai ter o dobro. Esse cosseno aqui vai assumir o valor 1. Certo? Uma situação máxima. No máximo vai ser 2m. 2YM. Tá certo? Bom, gente, vamos agora para a seção 16.7, que versa sobre ondas estacionárias e sobre ressonância, certo? Assim, até aqui a gente já estudou a questão da interferência, certo? A gente já viu o problema da superposição de ondas. Ressonância já foi visto lá em... Deixa eu mudar aqui a tela. Já foi visto também lá no capítulo 15, né, de MHS, já deve ter sido discutido ainda aqui ligeiramente. Então agora a gente vai descrever o fenômeno da ressonância e da geração de ondas estacionárias em cordas ideais não dispersivas. Né? A gente não está considerando a dispersão de energia ainda. Então, a geração de ondas estacionárias e a consequente produção de ressonância não é um fenômeno que ocorre exclusivamente com ondas transversais em uma corda vibrante, certo? As ondas longitudinais estacionárias também provocam ressonância num tubo sonoro. Né? Então, nessa sessão, a gente vai estudar apenas a questão da geração de ondas estacionárias, certo? O fenômeno da ressonância numa corda ideal. No capítulo 17, a gente vai falar um pouco mais sobre ondas sonoras. Então, vamos fazer um tratamento matemático aqui para a obtenção da resultante. Na verdade, a gente já fez, né? Que já foi aquela equação da resultante aqui, que é essa daqui. É a 16. Deixa eu voltar aqui para ver. 1651. A gente tem deduzido onde ela veio. Certo? E vamos lá. Cadê? Ondas estacionárias. Pronto, tá aqui. Certo? A gente vai usar aqui, vamos deduzir essa equaçãozinha aqui no livro. É a equação 1660. Vamos fazer essa dedução. Ele parte da equação 1658 e da equação 1659 e chega na equação 1660. Vamos fazer essa continha? Aqui no Google Keep. Vou finalizar logo essa conta. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu vou pegar, vamos deduzir aqui, dedução de 1660. Vamos deduzir essa equação aqui. Como é que a gente vai escrevê-la? Então, vou dizer que o y1 de x e t é igual a um ym seno de um kx menos ômega t. E eu vou dizer que o meu y2 de x e t é um ym também, vezes um seno de um kx mais ômega t. Ou seja, essa aqui está se movendo no sentido positivo do x e essa aqui está se movendo no sentido negativo do x. É o contrário aqui, né? E a gente vai somar essas duas expressões aqui, certo? Então, y' de x e t, eu vou somar.
como é que vai ficar? O ym vezes seno de kx menos ômega t, mais o seno de kx mais ômega t. Olha, se você não lembrar dessas relações, você pode vir aqui no máximo, certo? Usa essa função trig, expand, ou seja, uma expansão de uma função trigonométrica, certo? Eu preciso do seno, não é isso? Então, vou botar seno de A mais B. Shift Enter, olha aí. Cosseno A, seno B, seno A, eu sempre aprendi assim, seno A, cosseno B, cosseno A, certo? Então, aqui é só você expandir. Então, você já tem o resultado lá. Então, y' de x e t vai ser ym. Agora vamos lá. Seno de kx, cosseno de ômega t. Agora tem um detalhe. Vamos lá. Eu fiz seno de A mais B. Trig expand seno de A menos B. Opa. A menos B. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tem que se lembrar desse detalhe. Então aqui, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Mais seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vamos ver se tem alguma coisa para cancelar por aqui. Normalmente aparece, né? Olha, seno kx, cosseno de ômega t. Seno kx, cosseno de ômega t. Os dois estão com sinal positivo. Então, vou poder somar esses dois aqui. Agora, seno de ômega t, cosseno de kx, seno de ômega t, cosseno de kx estão com sinais trocados. Então, ó, vamos cortar esse com esse. Logo, o meu y' de x e t vai ser ym, que multiplica 2 seno de kx cosseno de ômega t. Vou deixar mais formal. Y de x e t, 2ym, ou seja, o dobro da minha amplitude, seno de kx cosseno de ômega t. Essa aqui vai ser minha equação 1660, aqui no Hadley. 1660. Essa é a equação 1660. Vou refletir um pouco sobre ela agora. Então, vamos lá. A gente vai fazer a seguinte hipótese. O módulo de V, né, o módulo da velocidade de propagação, é o mesmo para as duas ondas, certo? As duas ondas possuem o mesmo comprimento de onda, as duas ondas possuem a mesma amplitude, a diferença de fase entre as duas ondas é igual a zero. Então, uma onda harmônica que se propaga da esquerda para a direita com velocidade V pode ser indicada como essa nossa equação aqui. Da esquerda para a direita e outra onda da direita para a esquerda. Então, aplicando toda essa continha aqui, a gente chega à expressão 1660. Então, a função de onda 1660 ela é composta pelo produto de uma função do argumento kx, que é no seno, está aqui, por uma função cujo argumento é ômega t, que é o cosseno, também aqui. Como y não é função do argumento kx menos ômega t, nem função do argumento k é x mais ômega t, então a gente conclui que essa função de onda 1660 não representa nenhuma onda progressiva. Percebe? Como y não é função, certo? Não é função do argumento de kx menos ômega t. Cadê que era aqui no fundo? Tá vendo? E nem esse outro aqui, nem menos ômega t, nem mais ômega t. O que acontece? Essa onda não é progressiva, certo? Embora a gente tenha as componentes de ondas progressivas, né? Porque só aqui são,
Essa y1 está indo para um lado e essa y2 está indo para o outro. Mas essa onda resultante, ela não é progressiva. Ela não vai nem para um lado, nem para o outro. Como essa equação, como essa onda 1660 não é uma onda progressiva, a gente conclui que a perturbação resultante não se propaga nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Por este motivo, a gente diz que a equação 1660 ela representa uma onda estacionária. Isso aqui é uma onda. Isso aqui é uma Quando você vê esse tipo de equação aqui, isso aqui é a equação de uma onda estacionária. Certo? Então, assim, como é que a gente pode escrever uma solução para essa onda? Certo? Pode escrever da seguinte forma. Possível solução. Como é que a gente pode resolver essa equação? Eu posso dizer que o y de x e t, y', né, para ser coerente com a nossa notação, vai ser um y de x vezes o cosseno de ωt. Eu posso dizer isso, certo? Porque ó, eu posso dizer que isso aqui é um y de x. E o cosseno de ωt está aqui. Qual é a amplitude? A amplitude desse caso aqui, a amplitude de y de x, a amplitude de y de x vai ser y vai ser igual a 2 ym seno sim de kx, certo? Agora vamos lá. Supondo que o seno de kx é diferente de zero, a gente verifica que a equação 1660, certo? E essa outra equação de baixo aqui, esse novo y', que cada ponta x da corda executa um movimento harmônico simples. Além disso, cada instante de tempo de t fixo, essa equaçãozinha aqui, do y, da minha amplitude, né, do y', indica que a vibração resultante faz com que a corda inteira assuma uma forma de senoide, ou seno ali, ó. Porque o 2m é constante, né? Mas à medida que o x vai evoluindo, você tem uma função seno, ou seja, você vai ter um gráfico de uma senoide, certo? Multiplicado por uma constante, que vai ser essa daqui, ωt, para cada instante de tempo, porque o tempo também está evoluindo nesse processo, certo? Ou seja, a forma da corda é uma senoide, que muda de amplitude, embora permaneça sempre com alguns pontos fixos denominados nós ou nodos, certo? Então, das relações anteriores, a gente conclui que existem pontos na corda que vibram com amplitude máxima, igual a 2ym, certo? Vai ter essa amplitude aqui. E vai ter ponto também, porque esse seno vai zerar em algum ponto, que vai ter amplitude zero. Ou seja, você vai ter dois casos. Você vai ter o y de x igual a zero para todo nó. E você vai ter um y de x igual a 2ym para todo o ventre. E o que vem a ser o ventre e o que vem a ser o nó? Vamos botar aqui por ralo. Pronto. Tá aqui. Isso aqui acho que vai ser melhor. Isso aqui é o que a gente chama de nó. Esse pontinho aqui. Nó. Aqui eu tenho um nó ou nodos. São todos nós. E o que a gente vai chamar de ventre? O ventre é essa região aqui, ó. Tanto embaixo quanto em cima. Isso aqui é o ventre. Isso aqui é o ventre. Certo? Esses são os meus nós. Esses são os meus ventres. Certo? O ventre tem amplitude máxima. 2ym. O nó tem amplitude mínima. É o zero. Confundo aqui porque ele risca a tela. Né? Enfim. Deixa eu limpar. Pronto.
O ventre também pode ser chamado de antinodo, não sei se é aberto ou fechado, né? Mas eles obedecem a essa condição aqui. Vou ver aqui. Ventre também posso chamar de antinodo ou para todo nó ou nodo. Então, assim, para x igual a zero, temos que o seno de x é igual a zero, né? Vou voltar aqui para a tela. Pronto, aqui vai ficar melhor. Tem sua figurinha aqui. Aqui. Aqui ainda é interferência, né? Pronto, aqui é a nossa equação que a gente deduziu, que é a 1660. Aqui vai ser reflexão de ondas, certo? A gente vai falar ainda sobre isso. Vai estar nessa parte aqui ainda. Então vamos lá. Então para x igual a zero, o seno vai ser zero, né? Aí a gente pode concluir que no x igual a zero é um nó para todas as ondas estacionárias descritas. Pode observar aqui, ó, no x igual a zero, olha. Vou pegar outra canetinha aqui, ligar a outra caneta. Olha que legal. Aqui você vai ter um nodo, certo? E aqui você vai ter um antinodo. Ou um nó e um ventre para x igual a zero. Então vamos lá. Para exemplificar uma onda estacionária, suponha que uma corda de comprimento L possui essas duas extremidades fixas aqui, certo? Do jeito que está aqui na figurinha. Então, nesse caso, o ponto x igual a zero e x igual a L são automaticamente dois pontos fixos ou nós possíveis ou nós das possíveis ondas estacionárias que se formam na corda. Essa figurinha aqui, que é a figura... Deixa eu ver qual é a figura. Então, vamos lá. Então, cada curva dessa tracejada aqui, certo? Cada curva dessa tracejada representa o perfil de onda em diversos instantes e a curva contínua representa a envoltória das amplitudes, certo? Essa curva superior. Ou então, no caso dessa aqui, faz uma volta e essa outra tracejada. Ela fica oscilando, né? Subindo e descendo nessa região, certo? Vamos lá. A equação da envoltória, essa equaçãozinha que vai aqui, ela é dada exatamente por aquele y aqui, ó, por essa equação aqui. Equação da minha envoltória. Quando eu mudo de tela, ele fica com esse traço. Só foi um traço mesmo. Então vamos lá. Então todos os pontos situados entre dois nós consecutivos vibram com a mesma frequência angular ômega. Isso é importante. E de acordo com a nossa expressão 1660, você lembra 1660, essa expressão aqui, certo? De acordo com essa expressão, volta para cá, eles viram com a mesma frequência angular, ômega. Agora veja só, embora a frequência de vibração seja a mesma para todos os pontos da corda, a amplitude das vibrações varia de um ponto para outro e atinge um valor máximo aqui no ventre. Cada ponto desse está oscilando numa altura diferente. O valor máximo de oscilação vai acontecer nesses ventres aqui. Então aqui, certo? Então vamos lá. Então dessas nossas equações, dessas nossas deduções, a gente pode concluir o seguinte. A distância entre dois nós consecutivos, agora isso é importante, a distância entre dois nós é lambda sobre 2. É meio comprimento de onda. Observa que aqui não completou ainda, certo? Vai completar. Olha, corta aqui. Aqui você tem o comprimento de onda completo, né? Mas a distância entre dois nós, por exemplo, daqui para cá, isso aqui é metade do comprimento de onda. Daqui para cá você vai ter outro comprimento de onda. A mesma coisa aqui, ó. Aqui você tem metade de um comprimento de onda. Aqui outra metade. E aqui outra metade de um comprimento de onda. Certo? E a distância entre dois ventos consecutivos também é lambda sobre 2. Pega desse vento para cá, essa distância é lambda sobre 2 também. Certo? E a distância entre um nó e um ventre, ora, qual vai ser? Essa distância aqui
vai ser 1/4 de um comprimento de onda. Certo? Aqui é metade do comprimento de onda, ó. A diferença a distância daqui para cá, que é de um antinodo e um nodo, ou de um ventre e um nó. Isso aqui vai ser lambda sobre 4, certo? Então, por hipótese, não existe nenhuma dissipação de energia na corda ideal. É claro que não ocorre transmissão de energia ao longo da corda, nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, uma vez que a energia cinética nos pontos nodais é igual a zero, certo? Esses pontinhos aqui, eles não estão vibrando, então você não tem transferência de energia. Tem que se ligar nesse detalhezinho. Não há vibração desses nós, certo? Então não está tendo transferência de energia também. Como a energia não pode ser transmitida ao longo de dois dos pontos nodais, concluímos que a energia do movimento permanece estacionária e armazenada entre cada par de nós consecutivos da corda. Existe conservação de energia em cada segmento da corda entre dois nós consecutivos. A energia cinética se transforma em energia potencial, elástica e vice-versa. Fica uma transformando na outra. Trata-se de um fenômeno de ressonância, certo? Podemos dizer, de modo mais preciso, que o estabelecimento de ondas estacionárias ocorre em virtude da ressonância produzido por um agente externo que excita a corda com uma frequência igual a uma das frequências que caracterizam os modos normais de vibração da corda. Na ressonância do sistema massa-mola, existe somente uma frequência de ressonância, ao passo que de uma corda possui uma infinidade de frequências de ressonâncias. E essas ressonâncias, como é que a gente pode calcular, né? Então, assim, tem 3 casos de ressonância numa corda de comprimento L. Primeiro caso, ressonância numa corda fixa nas duas extremidades, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Corda fixa nas duas extremidades, é o caso que a gente tem aqui, certo? A ressonância de uma corda com extremidade fixa e outra extremidade móvel flutuante, pode acontecer também. E ressonância de uma corda com as duas extremidades flutuantes. O fenômeno de ressonância nas ondas sonoras em tubo é bem semelhante com isso aqui. Vai ser estudado no capítulo 17 do Halliday, certo? Agora, dos 3 casos de ressonância em cordas vibrantes que a gente mencionou, a gente vai analisar somente o caso A, certo? Que é esse caso que a gente tem aqui. Uma corda presa em duas... Deixa eu limpar isso aqui. Fica mais limpo, né? Para a gente poder analisar. Então, pessoal, os 2 casos que eu falei, os 2 casos, eles são bem parecidos com esse caso, certo? Então, se vocês quiserem depois fazer essas continhas aí, fica tranquilo. Pode ficar à vontade, porque vai seguir o mesmo modelo que esse aqui da corda com os 2 pontos fixos. Você pode ter um ponto solto, outro ponto solto também, mas a ideia é a mesma, certo? O aspecto mais importante para a compreensão desses 3 casos é o estudo de condições de contorno para cada caso, certo? Então, nesse primeiro caso que a gente analisou, que são as 2 pontas fixas, como x igual a 0 e em L, certo? São pontos fixos, a gente colocou que esses 2 pontos correspondem a pontos nodais, certo? Então, o início e o fim são pontos nodais, certo? Pontos nodais. Certo? Guarda isso aqui. Então, considere uma corda de comprimento L que possui as 2 extremidades fixas numa parede aqui. Esse aqui e esse caso. E vamos estudar ressonância nesses casos aqui. Presta atenção. Então, a gente vai denominar como frequência natural ou frequência normal de uma corda vibrante a frequência que é obtida levando em conta as condições de contorno dessas extremidades, certo? Que a gente está considerando x igual a 0 aqui e x igual a L, certo? Então, elas são fixas e a gente já conclui que são nós, certo? Dessas ondas estacionárias que pode produzir nessa corda. Então, conforme a gente já aprendeu, a distância entre 2 nós consecutivos é igual a lambda sobre 2, certo? Já está bem claro aqui. Aqui já está bem ilustrado na figura. Portanto, a gente conclui que o primeiro modo normal de oscilação, que é esse que está representado nessa figura A aqui, que é a figura 1621. Pronto. Certo? Então, o primeiro modo normal vai ser como? Eu posso dizer que é lambda 1 sobre 2, que vai ser igual a L, certo? Lambda sobre 2, que já está até representado aqui. Tudo bem? Agora, como o comprimento da corda L permanece constante, veja nesses 3 casos aqui, e como x igual a 0 e L são sempre 2 nós, concluímos que os modos normais de vibração possíveis são dados pela expressão, olha, n lambda n sobre 2 igual a L, certo?
onde esse n aqui é um número inteiro, certo? 1, 2, 3 e segue, certo? O que acontece? Esses são chamados modos normais de vibração, que são dados por essa expressão aqui, esses modos que você vai ter aqui de oscilação, certo? Então, o módulo da propagação da velocidade de cada uma dessas ondas componentes de onda estacionária vai ser dado, certo? Como a gente já viu, né? Pela raiz quadrada de tal sobre μ. Então, você tem velocidade nessas ondas, certo? E aqui a gente já conhece essas grandezas. Agora, vamos lá. Por que eu estou interessado em calcular essa velocidade? Deixa eu apagar aqui. Por que eu estou tão interessado em calcular essa velocidade, em relembrar essa velocidade? Porque a partir dela, a gente pode encontrar as frequências naturais ou frequências normais de vibração. Pense comigo. Velocidade, raiz quadrada de tal sobre μ. Certo? Raiz quadrada de tal sobre μ. Ora, mais velocidade é 2πfn, certo? Raiz quadrada de tal sobre μ. Passa esse 2π para o lado de lá, sendo que na verdade aqui não vai ser nem 2π sobre fn, né? Vou voltar aqui. Por que eu estou tão interessado nessa velocidade? Isso que a gente tem que ver. Ora, vamos deixar essa relação escrita aqui. Deixa eu afastar. Bom, vê só. A gente já viu que n, lambda n sobre 2 é igual a L. Agora, o Fn, a frequência natural, certo? Eu posso escrever que a velocidade é igual a lambda n Fn. Porque essas frequências vão mudando. O comprimento de onda vai mudando, a frequência vai mudando também, certo? O comprimento de onda diminui, a frequência aumenta, certo? São grandezas inversamente proporcionais. E eu posso escrever, eu não vou provar esse resultado, que o Fn é n sobre 2L raiz quadrada de tal sobre μ. Essas vão ser as minhas frequências naturais, certo? Ou frequências normais. Frequências naturais ou frequências normais de vibração. Certo? A frequência fundamental ou primeiro harmônico vai ser obtida quando? Se você botar n igual a 1. Você coloca n igual a 1, vou fazer aqui do lado de cá, então eu tenho uma frequência fundamental. F1 é igual a 1 sobre 2L, troca aqui por 1, raiz quadrada de tal sobre μ. Essa é a minha frequência fundamental. E aí, a partir da frequência fundamental, eu posso escrever o Fn como sendo n vezes F1. Se você olhar para essa relação aqui, o nzinho multiplicando, dá para você chegar a essa equação. Então, assim, as frequências naturais são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Trata-se de uma regra de seleção muito importante. As frequências naturais de uma corda vibrante só ocorrem quando os valores de n, tal, L e μ obedecem a essa equação aqui. Fn igual a n sobre 2L raiz quadrada de tal sobre μ. É importante que essa equação seja obedecida, certo? Então, a série indicada por essa relação aqui, Fn igual a n vezes F1. Então, essa série é algumas vezes denominada de série harmônica. A segunda frequência natural constitui o segundo harmônico. Ou seja, você bota aí F2 é igual a 2F1. Vou até anotar aqui.
é mais didático. F2 é igual a 2, F1, certo? Para N igual a 3, então a gente obtém o terceiro harmônico. F3 é igual a 3, F1, certo? E assim segue. Em música se costuma designar o segundo harmônico como o primeiro sobre tom. O terceiro harmônico é o segundo sobre tom. E assim vai. Quando produzimos uma oscilação num acorde e a abandonamos, as oscilações desaparecem gradualmente. Neste caso, dizemos que as oscilações são amortecidas. No movimento amortecido, o sistema está livre, que quer dizer que não existe ação permanente de um agente externo que fornece energia ao sistema. No movimento amortecido ocorre dissipação de energia devido ao atrito nos suportes das extremidades da corda, ou em virtude de resistência do ar, enfim, atrito viscoso, enfim, você tem dissipação. Agora, contudo, se a gente compensa essa perda de energia fornecendo periodicamente uma nova quantidade de energia através de uma força externa, o sistema passará a executar um movimento harmônico forçado. Você vai estar de fora, ele está perdendo energia, você vai colocando também periodicamente. Quando a frequência da excitação externa for igual a uma das frequências naturais da corda, verificando que a corda também entra em ressonância. Certo? Então, assim, registro estacionário de ressonância. Então, eu vou parar por aqui, certo? Essa sessão já foi bem longa, já tive bastante conta. E depois a gente vai na próxima aula vai fazer exercícios. Tá certo? Então fique com Deus e até a próxima.